tarde, moçada! O Caleidoscópio de hoje está no ar aí, internacional, né, gente? Você viu coisa boa receber depoimentos assim pra gente começar o programa, já que o tema dessa edição é estudar no exterior sem fronteiras. Muitos jovens fazem a opção de estudar fora do país para dar aí um up no currículo, né? Se diferenciar no mercado de trabalho, praticar outro idioma, enfim, ter uma experiência cultural diferente, né? Pois é, gente, aí alguns programas auxiliam estudantes, mas viver uma experiência assim custa caro e dependendo da valorização aí da moeda pode afastar esse sonho. Como escolher o país? E a cidade para o intercâmbio, né? Como lidar com o choque cultural? O que pesquisar? Quanto tempo de planejamento? Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje. Esse bate-papo de viagens, experiências, tenho o prazer de receber aqui hoje a Carla Bonfim. Ela é psicóloga com ênfase em subjetividade, instituições e processos psicossociais. Bem-vinda, viu, Carla? Obrigada, agradeço. Valeu pela presença. Eu que agradeço. Você tem já uma experiência no exterior, né? Você, quando estudante na graduação, você vai para Santiago. Isso, eu fiz uma parte da graduação lá, fiquei um semestre, né? E aí retornei para poder terminar a graduação aqui no Brasil. E esse processo, assim, para você, como é que foi, né? Recordar esse momento, assim, pensando nessa divisão, né, de experiências que vamos fazer aqui hoje. O que foi muito positivo para você, que você trouxe na bagagem dessa experiência? É um processo de transformação, né? Tanto pessoal e quando você retorna também profissional, né? Diferencia o currículo e ainda mais no meu caso, psicologia me pôs aberta para poder reconhecer as diferenças do outro, para criar empatia, né? E aí, no meu caso, dentro da psicologia foi fundamental. Poxa, que legal. Estudante, normalmente, quando pensa, vou viajar para estudar, mas também vou aproveitar, né? Como lidar bem com esse foco, com esses objetivos, se concentrar, até a questão da disciplina também, já que você vai estar fora, longe da família, né? Na verdade, isso vai também da personalidade de cada um, né? Então, alguns estão loucos aí para se libertar, viajar, conhecer os lugares, mais do que talvez focados na parte profissional, né? E outros não, vão estar mais focados aí na parte profissional, então aí vão dar conta de viajar um pouquinho menos, de não matar tanta aula, né? Então, depende mesmo um pouco dos objetivos iniciais, né? Do amadurecimento também, né? E no momento lá, né, do intercâmbio, manter a concentração nisso, né, tentar não dispersar, depende também de quanto amizade você faz no local, porque isso influencia também o quanto que você vai, né, manter essa coisa de concentração para estudar. Porque mesmo tem muita gente que viaja e acaba fazendo amizade, por exemplo, só com brasileiro. Não faça isso, hein? Não é um bom conselho, né, Adolfo? Assim, faça amizade com brasileiro de jeito nenhum, fuja deles. Você pode fazer amizade com brasileiro, não tem problema nenhum, mas é a questão de, se você tá indo para aprender uma língua, ficar perto de brasileiro vai atrapalhar. Ficar perto de brasileiro tem uma questão que às vezes é uma forma de você inconscientemente também estar escapando de lidar com as dificuldades, com o novo, né? Então muitas pessoas acabam não desinvestindo do país de origem, né? Então aí vão tentar ali não abdicar disso, não investir nas dificuldades de se ambientar com novas culturas, novas pessoas. No meu caso, eu ficaria muito mais confortável se uma amiga fosse. Por essa questão de ser muito apegada à família e estar com medo do novo, tem a possibilidade de uma amiga minha ir. E quando eu penso nessa possibilidade, me dá aquele alívio, assim. Mas é porque você tá num país que você não conhece nada, você tem uma forma de desabafar, de você poder chorar, entendeu? Com uma pessoa que, tipo, eu já estudei com ela, então, assim, uma coisa mais confortável. Sim, a gente recebe muito dessas requisições de viajar com o namorado, com o amigo e tudo mais. Eu acho assim, pro primeiro momento é bem legal, assim, que você tá com saudade, com frio, com dificuldade com a comida. Mas no longo prazo, eu acho que a experiência quando você vai sozinho, ela é muito mais rica. É enriquecedora, né? Sem dúvida. É porque você tem que descobrir, você tem que desbravar, você tem que enfrentar tudo sozinho. Obviamente que você vai ter dificuldades com ou sem amiga lá, mas você saber vencer isso sozinho é muito mais gratificante. Ela, por exemplo, se colocou, né, dentro de uma situação
que é bem comum, né, Leonardo, ver isso diariamente na prática, dessa ligação, essa relação com a família e lidar com essa dificuldade, né, de, querendo ou não, romper, de certa forma, né, o cordão umbilical ali da família, essas relações por um momento, né? Tem como tentar amenizar um pouco esse processo para o estudante se preparar mais, né? Ela até falou, o olhinho dela encheu de lágrimas, assim, só de falar. Porque para alguns isso é mais difícil, esse processo. Tem como fazer algo para tentar ajudar nisso também? Tem como, né? No caso da Mariana, ela está trazendo aí a questão dela, da história de vida, né? Ela diz, eu sou filha única, né? Para mim é difícil, eu sou muito apegada à família, é difícil me separar, né? A forma como a gente vai dar conta de se separar para ir para uma distância muito maior, para largar os amigos, largar a família, largar os laços que a gente tem e enfrentar uma coisa nova, né? Uma experiência que traz insegurança, que é o que ela está dizendo aí, tem muito a ver de como a gente vivencia outros processos de separação. Com certeza não é a primeira vez que ela vai se separar, né? Apesar dela ter dito assim, já fiz uma outra viagem, né? E nos bastidores ela me contou ali que ela foi 15 dias para a Disney, mas antes disso ela já se separou várias vezes, né? Então o bebê ali, quando ele começa no processo dele de sair do que a gente chama o autismo normal, que é a fase em que o bebê ainda não diferencia quem é a mãe, quem é ele, né? Depois disso ele vai começar a se separar e entender quem vai saciar a fome dele é um outro, né? A mãe. Então ele já começa a se ver um pouquinho mais sozinho, digamos assim. E aí, ao longo do amadurecimento, várias outras vezes, por exemplo, quando ele começa a engatinhar, quando ele começa a andar, né? E aí, depois, quando os pais saem para trabalhar, ou quando vai para a escola, né? Em vários outros momentos. Então, a forma como ela vai dar conta de lidar com isso tem a ver também como os pais investiram nisso, né? No processo dela estar sozinha, né? E estar bem sozinha, ter os pais ali enquanto um amparo, mas um desejo de que a criação seja muito mais para o mundo, né? Tanto para Mariana quanto para jovens que estão vivendo um processo de angústia muito grande, de insegurança, né? Pode ser interessante que façam um atendimento mesmo, um acompanhamento preparatório, né, para as dificuldades que possam vir, psicológico, com alguém, né, que possa trabalhar essa questão familiar, a questão de formação do indivíduo, né, separado da família, e também, né, de uma forma assim bem concreta, pesquisar o que ela vai vivenciar lá de dificuldade, se antecipar, tentar já previamente saber um pouco mais sobre o lugar, sobre as pessoas, de repente, não sei, Skype, conhecer amigos, né, pessoas que vão vivenciar lá, mínimo possível de brasileiros, né, assim, esse suporte que ela pode levar da amiga pode ser confortável, mas aquilo que eu falei antes vai trazer para ela talvez esse conforto, um escape de algo que possa fazer crescer, amadurecer, né, no processo de individuação, de separação. Legal. Então, as suas considerações finais aqui hoje? Acho que é um processo muito importante. Eu acho que as pessoas que se arriscam e se atrevem nesse processo, elas têm um ganho muito grande, né? É importante só prestar atenção mesmo e se conhecer um pouco melhor para ir imaginar quais são, né, as suas dificuldades e o processo de retorno também, porque quando volta tem um processo para readaptar, né? E aí também é algo que é interessante a gente pensar que vai ser uma outra elaboração de um luto, vai desinvestir e vai ter que reinvestir onde já desinvestiu, né? Legal, é o caso do Renato ali, né, Renato, que agora está nesse processo. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, valeu demais, ótimas dicas de viagem para você levar aí na sua mala, né?